Leitura dramática de textos acadêmicos. Episódio de número 2. Hoje a gente vai estar lendo o texto do Bela Balaz, A Face das Coisas. Esse texto está dentro de um compilado de textos chamado A Experiência do Cinema, organizado pelo Ismael Xavier. É uma compilação muito importante, assim, que reúne alguns dos mais importantes textos para o estudo do cinema e que acho que é uma baita introdução, assim, para quem está começando assim, a interessar por cinema. E é por isso, e por alguns outros motivos pessoais, que a gente vai ler esse texto hoje. Tá ok? Então, vamos lá. A Face das Coisas, do Bela Balaz. O texto já está aberto. 1, 2 e... agora. O que une as visões parciais? A resposta a tal questão é a montagem ou edição, a composição móvel do filme, uma arquitetura no tempo e não no espaço, sobre a qual muito mais será dito adiante. Por agora, estamos interessados na questão psicológica do porquê uma cena dividida em imagens separadas não se desintegra e sim permanece na consciência do espectador como um todo coerente, uma unidade consistente de espaço e tempo. Como sabemos estarem as coisas acontecendo simultaneamente no mesmo lugar, ainda que as imagens que desfilam perante nossos olhos obedeçam a uma sequência temporal e mostrem o passar real do tempo? Esta unidade, a simultaneidade das imagens, evoluindo no tempo, não é produzida automaticamente. O espectador deve participar com uma associação de ideias, uma síntese de consciência e imaginação, aos quais o público de cinema teve, em primeiro lugar, que ser educado. Essa é a cultura visual da qual falamos em capítulos anteriores. Mas a imagem seccionada, ou o plano, deve ser ordenada e composta corretamente. Pode haver planos que escapam do todo, e a partir dos quais já não temos mais a sensação de estar no mesmo lugar, nem de ver a mesma cena como nos planos precedentes. Cabe ao diretor, se assim o desejar, fazer com que o espectador sinta a continuidade da cena, sua unidade no espaço e no tempo, mesmo que para a orientação do espectador ele ainda não tenha mostrado nenhuma vez a imagem total da cena. Isto se consegue pela inclusão em cada plano de um movimento, um gesto, uma forma, algo que sirva de referência para o olho, com relação aos planos anteriores e posteriores, alguma coisa que se projete no plano seguinte, tal como um galho de árvore, uma cerca, uma bola que rola de um plano a outro, um pássaro que voa, fumaça de cigarro aparecendo, um olhar ou gesto para os quais há uma resposta no plano seguinte. O diretor deve ficar atento para não mudar de ângulo junto com a direção do movimento. Se ele o fizer, a mudança na imagem será tão grande que quebrará sua unidade. O filme sonoro simplificou o cuidado com essa atenção. O som pode ser ouvido no espaço todo, em cada plano. Se uma cena é representada, por exemplo, numa boate, e ouvimos a mesma música, saberemos que nos encontramos na mesma boate, mesmo que, se dentro do próprio plano, não vemos nada, a não ser a mão que segura uma flor ou coisa do gênero. Mas, se de repente ouvimos sons diferentes nesse mesmo plano da mão, pensamos, mesmo não vendo, que a mão que segura a flor se encontra agora num lugar bastante diferente. Por exemplo, continuando a imagem da mão segurando a rosa, se em vez de uma música para dançar ouvimos agora o canto de pássaros, não nos surpreenderíamos se, quando a imagem se abrir num plano geral, aparecer um jardim e o dono da mão colhendo flores. Esse tipo de mudança oferece boas oportunidades para vários efeitos. Aí, uma secção agora que ele entra em um subtópico. O som é indivisível. A natureza totalmente diferente do som tem influência considerável na composição, montagem e dramaturgia do cinema sonoro. O cinema sonoro não pode fragmentar o som em pedaços, por planos, da mesma forma que a câmera cinematográfica fragmenta os objetos. No espaço, o som é sempre percebido de forma indivisível e homogênea, isto é, ele possui o mesmo caráter tanto numa parte do espaço como em qualquer outra. O som só pode ser mais alto ou mais baixo, mais próximo ou mais distante e misturado, sob as mais diferentes formas aos outros sons. Na boate, por exemplo, podemos ouvir de início apenas a música de fundo, e em seguida risadas e conversas em voz alta de um grupo barulhento em uma das mesas que podem até conseguir abafar a música. Tópico 2. O som no espaço. Todo som ocupa um lugar identificável no espaço. Pela sua altura, podemos dizer se ele se encontra numa sala ou num porão, num grande salão ou ao ar livre. Esta possibilidade de localização do som contribui também para unificar os planos cuja ação se desenrola no mesmo espaço. O filme sonoro educou o nosso ouvido, ou poderia e deveria tê-lo educado, a reconhecer a altura, o timbre do som.
mas nós evoluímos menos em nossa educação auditiva do que na visual. Em qualquer caso, o cinema sonoro, que poderia utilizar o som enquanto material artístico da mesma forma que o cinema mudo utilizou a impressão visual, foi logo ultrapassado pelo filme falado, que, num certo sentido, significou um passo atrás em direção ao teatro fotografado. Tópico 3. A face das coisas. O primeiro mundo novo, descoberto pela câmera cinematográfica na época do cinema mudo, foi o mundo das coisas pequenas, visíveis somente a distâncias muito curtas, a vida escondida dos seres diminutos. A câmera nos mostrava objetos e acontecimentos até então desconhecidos, as aventuras dos insetos na natureza selvagem, por entre a relva, os dramas dos pintinhos de um dia num canto do aviário, as batalhas eróticas das flores e a poesia das paisagens em miniatura. O cinema não trouxe apenas novos temas. Através do close-up, a câmera, na época do cinema mudo, também revelava as forças ocultas de uma vida que pensávamos conhecer tão bem. Os contornos confusos são, na maior parte, o resultado de nossa curta e insensível visão de nossa superficialidade. Em geral, mal tocamos a complexa e variada substância da vida. A câmera descobriu a célula-mãe das matérias vitais, nas quais todos os grandes eventos são, em última instância, concebidos, pois o maior pedaço de terra não passa de um agregado de partículas em movimento. Um grande número de close-ups pode mostrar um instante, mesmo em que o geral é transformado no particular. Eu vou repetir essa. Um grande número de close-ups pode mostrar um instante, mesmo em que o geral é transformado no particular. O close-up não só ampliou, como também aprofundou nossa visão de vida. Na época do cinema mudo, o close-up não apenas revelou coisas novas, como também nos devolveu o significado das velhas. Tópico 4. A vida visual. O close-up nos apresenta uma qualidade existente num gesto manual que nunca havíamos percebido, como, por exemplo, quando a mão bate em alguma coisa. Tal qualidade é geralmente mais expressiva do que qualquer combinação de feições. O close-up mostra sua sombra na parede, sombra que viveu com você durante toda a sua vida e que raramente você via. Mostra a face muda e o destino dos objetos que convivem com você em seu ambiente e cujo destino está intimamente ligado ao seu. Antes do cinema, você olhava para sua vida da mesma forma que um despreparado ouvinte de um concerto ouve a orquestra executando uma sinfonia. O que ele ouve apenas é a melodia principal, enquanto que todo o resto se confunde num ruído geral. Somente os que conseguem distinguir a arquitetura dos contrapontos de cada trecho da partitura é que podem realmente entender e apreciar a música. E é assim que vemos a vida. Só a melodia principal chega aos olhos. Mas um bom filme, com seus close-ups, revela as partes mais recônditas de nossa vida polifônica, além de nos ensinar a ver os intrincados detalhes da vida, da mesma forma que uma pessoa lê uma partitura orquestral. Último tópico, o charme lírico do close-up. O close-up, às vezes, pode dar a impressão de uma mera preocupação naturalista com o detalhe, mas os bons close-ups irradiam uma atitude humana, carinhosa ao contemplar as coisas escondidas. Um delicado cuidado, um gentil curvar-se sobre as intimidades da vida em miniatura, o calor de uma sensibilidade. Os bons close-ups são líricos, é o coração, e não os olhos que o percebe. Close-ups geralmente são revelações dramáticas sobre o que está realmente acontecendo sob a superfície das aparências. Podemos ver um plano médio de uma pessoa sentada e conversando calma e friamente. O close-up, entretanto, revelará os dedos que tremem nervosamente apalpando um pequeno objeto signo de uma tempestade interna. Entre as imagens de uma casa confortável, respirando um clima de tranquila segurança, podemos observar, de repente, o sorriso do mal numa cabeça esculpida que moldura a lareira, ou então a imagem ameaçadora de uma porta que se abre para a escuridão. Como leitmotiv do destino inevitável numa ópera, a sombra de algum desastre inevitável cai sobre a cena alegre. Close-ups são as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. Mostram as faces das coisas e também as expressões que nelas são significantes porque são reflexos de expressões de nossos próprios sentimentos subconsciente. Aqui se encontra a arte do verdadeiro operador de câmera. Bom, galera, esse foi A Face das Coisas, do Bela Balaz. A gente já consegue ver que ele tem uma expressão e uma forma muito lírica, poética de falar sobre o close-up, né? De fato, muito bonito o texto. Cabem várias problematizações sobre isso, né? Mas
muito bacana, acho que se relaciona um pouco com o primeiro texto que a gente conversou, onde ele falava de fotogenia e tudo mais, então fica essa provocação aí na cabeça para vocês. Forte abraço e até um próximo episódio.